bastante. Aí eu vou fazer gráfico de colunas e nas próximas semanas eu faço os outros tipos de gráficos, de linha, os setores, para a gente conversar a respeito disso, ok? E depois a gente faz os exercícios que eu já tinha até mandado para vocês. Bom, vamos lá então, elementos de um gráfico, ok? No caso, o gráfico de colunas. Bom, o gráfico ele surgiu a partir da ideia do plano cartesiano, onde a gente vai pegar o primeiro quadrante, né? Vocês devem lembrar do plano cartesiano, o quadrante a gente lê assim, né? Primeiro quadrante, segundo, terceiro, quarto, né? Então, o primeiro quadrante a gente deslocou ele e a partir desse quadrante é que a gente vai fazer a nossa marcação do gráfico de colunas, ok? Bom, então, que elementos que ele tem principalmente? Tem o corpo, né? Que é onde vem ali as informações, as colunas, vamos dizer assim, né? Daí o nome, que vai, que é uma parte, né, das mais importantes ali, né? Senão a gente não consegue entender, tá? E o importante é estar em escala também. Que é mais que é importante? Um título, tá? Que normalmente tem que ter um título para a gente poder saber de que se trata, ok? Aqui não vou colocar porque é só uma conversa inicial, mas tem que ter um título explicando do que se trata o gráfico, senão não faria, né, sentido a gente ficar lendo uma coisa que a gente não sabe o que é. Tem que ter uma fonte, tá? Que seja idônea, ou seja, né, que seja confiável, que a gente possa acreditar, né? Ou seja, uma coisa suspeita. Aqui uma referência no eixo vertical, né? Do que se trata, que eu estou supondo número de visitantes numa determinada cidade, ou no museu, tá? E aqui no horizontal a gente vai colocar a referência do que se trata aqui. Claro que isso aqui pode ser meses, pode ser qualquer outra coisa nesse eixo, e aqui também pode ser o preço, tá? De algum produto, a quantidade de vendas, o preço do dólar, tá? E aqui os dias, os meses, tá? Tem várias situações que a gente pode ficar alternando essas duas informações, e essas duas informações é que vão ser tratadas lá como, né, nas perguntas e nas opções de resposta lá, ok? Bom, seguindo, por que a fonte, né, a gente necessita que seja idônea? Só uma conversazinha rápida em cima disso. Vamos supor uma notícia de um jornal fictícia, não, notícia fictícia, que o candidato fulano de tal dispara nas pesquisas, tá? É época eleitoral e você viu isso aqui no jornal. Aí, quer dizer, disparou na pesquisa, o cara está bem de vida, a intenção de votos para o candidato fulano de tal, aí você olha aqui no corpo do gráfico e você fala, caramba, o cara dá de 10-0 no outro, vou até votar nele, porque o cara deve ser bom, né? Só que aí vem o engano, né? Porque se você olhar aqui 49,6 para 50,4, os caras estão tecnicamente empatados, né? Porque existe margem de erro e provavelmente esse cara nem tem isso. Aí você vai olhar a fonte, tá ali, partido político do fulano de tal. Ou seja, o gráfico foi feito para enganar, né? Para enganar o eleitor, enganar o leitor. Então, um gráfico pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal, né? Pode ajudar e pode atrapalhar. No caso nosso, né, de Enem, por exemplo, é sempre confiável, a gente despreza, mas só para citar isso, para a gente ver porque que é importante ter uma fonte ali, uma universidade, né, uma organização, né, federal, uma ONG, uma coisa que a gente saiba que se trata de uma coisa verdadeira e não uma coisa inventada para enganar o povo, ok? Bom, seguindo então, a gente vai agora pegar aqui no caso como é que a gente faz a leitura do gráfico, que é aí que vai interessar para a gente, né? Então aqui eu embolei um gráfico que, não, né, que é fictício também, mas vamos considerar que seja verdadeiro, que vai cair no Enem, etc e tal. Que, por exemplo, o número de eleitores cadastrados, né, biometricamente no primeiro semestre de 2019 em milhares de eleitores, ou seja, por mil, né? Tá? Então a gente tem lá os dados, né? Tem aqui os meses, né, do primeiro semestre, né, de janeiro a junho, número de eleitores aqui dentro do parênteses vezes mil. Tá? Aqui eu coloquei só para dizer o seguinte, porque eu posso, como aqui já está falando que é milhares de eleitores, não precisaria ter colocado isso aqui, tá? Ou então eles poderiam fazer o contrário, não colocar no texto e colocar aqui. Não precisa repetir duas vezes, tá? Porque já está
implícito aqui, tu não precisa ter colocado isso. Mas tem gráficos que não vem dizendo aqui que é unidade, então quando você 2 aqui, por exemplo, você vê 2 aqui, não quer dizer 2, quer dizer 2 milhões, por exemplo, se aqui dentro tiver falado que está em milhões, ok? Bom, e os meses ali. Então aqui o próximo passo é a gente ver o quê? Como é que a gente faz agora a leitura, né? Bom, a gente sabe lá pelas ideias lá, né, anteriores da matemática, tá, de Euclides né, e companhia limitada, que num plano existe pontos infinitos, né? Então tem ponto, aqui tem outro, não estou vendo, mas ele existe. Milhões, né? Bilhões, infinitos, né? Ok? Mas só alguns, claro, que vão nos interessar. Então muita gente não consegue verificar quais são os pontos que vão falar para a gente ali, os dados que a gente precisa. Tá? Os pontos são esses pontos que eu vou marcar aqui agora, ok? Depois que eu localizei esses pontos, tá? Não precisa ficar fazendo isso, tá? É só para a gente poder ter uma ideia de como ler, tá? Esses pontos é que vão falar para a gente. O restante eu posso, né, desprezar ali as linhas, desprezar, tá, essa coluna, aquele ponto agora que fala com a gente uma informação que vai vir ali, claro, sempre par a par, né? Né? O vertical com o horizontal. Então, por exemplo, o que esse ponto, né, vai falar para a gente? Para descobrir o que é, a gente vai deixar esse ponto cair, tá, no eixo, né, horizontal e vai deixar ele cair no eixo vertical. Tá? Então ele vai nos falar, olha só, em fevereiro, tá, 5.000 pessoas visitaram lá né, foram fazer o cadastramento lá. Ou posso ler ao contrário, né? 5.000 pessoas, né? 5.000 pessoas se cadastraram em fevereiro, ok? E eu faço o mesmo sistema para cada ponto. Deixo cair no eixo horizontal, deixo cair no vertical e aqui, por exemplo, eu descubro que em março, né, foram 4.000 pessoas lá, ok? Bom, então, em fevereiro a gente já viu ali que daria 5.000 e seguindo os outros, tá? Acompanhando um por um, a gente vai pegar o restante lá, né? Em janeiro foram 2.000, né? Janeiro 2.000, em fevereiro a gente já tinha visto, em março 4.000, em março 4.000, em abril 3.000, em abril 3.000 e por aí vai, ok? Aí depois a seguir, que a gente sabe que pegou esses dados, as informações que cada ponto está nos falando, vai ser cobrada alguma questão em cima disso, que pode ser de uma simples leitura e posterior pergunta, né? Que você não precisa fazer conta nenhuma, só, por exemplo, em que mês houve o pico de pessoas lá, ou seja, que foi mais pessoas, você vai ver lá, foi maio, que é o mais alto aqui, em que mês foi o menor, né? Aí o menor é só procurar aqui que o ponto que está mais próximo aqui é junho, né? Outras perguntas também, por exemplo, como crescimento, né? O decréscimo, ou seja, de fevereiro a abril houve decréscimo, se está caindo aqui é porque houve decréscimo, se está subindo aqui houve aumento e por aí vai, ok? E pode ser também em qualquer conteúdo já estudado, né? Como operações básicas de somar, subtrair, por exemplo, ele poderia perguntar qual é o total de pessoas que se cadastraram, né, nesses 6 meses ali. Então você teria que fazer a soma, né, do 2 com mais o 5, com mais o 4, com mais o 3, com mais o 7, por aí fora. Então o total seria de 22.000 pessoas. Tá? Ok? Ou pode ser também usar a regra de 3, qualquer matéria estudada de matemática, proporções, porcentagem, probabilidades, inclusive pode ser usado também com conteúdo da física, tá? Ok? Vários, né? Temperatura com tempo e por aí vai, né? Na química, ok? Na geografia, o uso do gráfico é infinito, tá? Tanto para a gente usar na matemática, né, como em qualquer outra disciplina e qualquer informação de jornal, de revista, ok? Seria isso só. Depois a gente vai, a partir disso, vai fazer uns exercícios que eu tinha passado para vocês. Eu vou selecionar e mando para vocês separado, para não misturar, os gráficos que são referentes a esse assunto, tá? Obrigado aí, tá? E tudo de bom para vocês.